Gondor era um lugar onde animais e homens podiam se comunicar através da fala. Não fazia muito tempo que isso tinha ocorrido meio aos reinos épicos do lugar. Aconteceu no dilúvio há 100 de anos e todos os sobreviventes, sendo homem ou não, puderam se comunicar. Anak era um garoto de 14 anos e tinha como melhor amigo um lobo chamado Alfagor, que tinha 7 anos de idade, que para padrões de lobos era um adulto forte. Como todos os animais, era maior do que o lobo de 100 anos atrás e quando sentado, sua cabeça ficava um pouco mais alta do que a do garoto. Era um lobo grande, com pelos grandes e negros. Seus olhos eram azuis e detinham o brilho que antes só o olho do homem tinha. Naquele dia, ambos estavam sobre o pico mais alto do leste de Gondor, o pico de Abu-Rabi. Este ficava no alto de um vale imenso, completamente pintado com cachoeiras, muita vegetação colorida e seres alados, sendo eles pássaros ou antílopes, como eram chamadas aquelas criaturas com meio metro de altura, humanoides, feições femininas e asas de borboleta. Sempre tinham pelo menos 2 arco-íris em conjunto naquele vale, quando não tinham mais, após as águas do rio Nutrientes subirem camadas espessas de vento e caírem como chuva novamente. Anak protegia-se das águas que vinham de baixo apenas com a roupa do corpo, feita de couro de gardias, um animal com chifre enorme, mas pequeno em relação a seu chifre. Não conseguia se mover muito bem e, por isso, era muito caçado e servia tanto de alimento quanto de roupas para os homens. Os pelos de Alfagor estavam ensopados, mas logo ele se chacoalhou, chuviscando água para todos os lugares. "Temos que descer, Anak!" A voz do lobo era quase um rosnado de tão grossa, mas tão educada quanto do homem mais educado. "Ainda não, Alfagor! As águas do rio Nutrientes ainda estão muito turbulentas por causa do vento." "Mas eu acho que conseguimos, meu amigo." O lobo apertou os dentes. "Você monta em mim e eu salto sobre as pedras." Anak o encarou nesse momento com as sobrancelhas abaixadas. "Você tem certeza disso? Não vai te machucar?" "Não será por muito tempo." O lobo estava confiante. "Acho que consigo fazer o trajeto antes de começar a sentir dores." Dando uma pausa, Alfagor disse: "Nós não temos saída, Anak." O jovem sabia que isso era verdade e assim subiu no lobo, agarrando seus pelos com força. "Dói?" Anak perguntou para melhorar a pegada se no caso estivesse doendo. "Não!" Alfagor saltou para quase 2 metros abaixo, contendo com suas patas seu peso e o de Anak. A partir dali seriam rochas escorregadias em declive por mais de 1 quilômetro. Isso até chegar na parte ruim de verdade. Mas o lobo se sentia como um lobo de 2 metros devia se sentir, quase invulnerável, e assim saltou para uma pedra a 2 metros de distância deles. Ambos poderiam se machucar se caíssem, mas isso não aconteceu. E assim o lobo saltou para mais uma pedra abaixo. Seriam muitos saltos daqueles até chegarem no terreno plano, porém perigoso. Anak segurou-se firme ao ponto das veias de seus braços saltarem, mas não largou uma só vez dos pelos de seu amigo. Os saltos o forçavam muito e 2 vezes ele até achou que fosse desmaiar, mas se concentrou e se manteve segurando firme, até que eles chegaram no terreno plano abaixo, porém, mas mais perigoso que o anterior. Era onde tudo acontecia, onde estavam todas as criaturas de Gondor, inofensivas ou não, onde estavam as florestas falantes e as florestas animadas. Teriam que enfrentar tudo aquilo para chegar ao reino no centro do vale. Escolheram descer por aquela parte do vale porque era a melhor parte. O outro lado era obscuro, tal como nenhum deles ainda tinha visto. Era o lugar onde era tomado quase em 100% pela floresta das catástrofes. Mas ambos não sabiam por que exatamente ela era chamada assim.
Porém, eles não precisariam passar por ela. A floresta que estava na frente deles era a grande e densa floresta falante. Quase não se dava para ver 10 metros a fundo de tantas árvores que tinham ali. Pode descer agora, Nak. O tom da voz do lobo era engraçado. O garoto saltou de lá e sua lança nas costas, sem tirar os olhos da floresta que se erguia a 50 metros de altura. A folhagem das árvores era tão unida que parecia um grande tapete verdejante visto de cima. Mas não era o caso naquele momento. E naquele momento eles apenas lhes davam uma sombra absoluta, como entrassem na floresta. Nenhum dos dois tinha o poder de fabricar algo, como eles falavam, e assim teriam que ir apenas com os olhos do lobo, que eram mais sensíveis e podiam ver melhor no escuro do que os olhos de Anak. Anak segurou no pelo de seu companheiro, apenas para não o perder, e então os dois caminharam floresta dentro, encontrando rapidamente o breu absoluto. Pelo menos o solo não era tão ruim como era para ser, e assim suas únicas preocupações eram não trombar contra os galhos e continuar seguindo sempre em linha reta. Essas eram as instruções e eles sairiam do outro lado. O lobo andava na velocidade do humano e juntos iam contornando as árvores, sempre em linha reta. Até aquele momento, a única coisa que escutavam eram os seus próprios passos. Ambos pensavam na mesma coisa, do porquê o motivo do nome daquela floresta. Pensaram tanto nisso que nada aconteceu e ambos já estavam em outros pensamentos lá na frente, quando sairiam da floresta. Você está bem, Anak? Estou. E você? Eu estou, mas quero sair logo daqui. Ah, eu também. Nesse momento, ambos ouviram um piado, como se um pássaro piasse ao longe. Outro vem em seguida, mas de outro lugar. E assim, o primeiro piou novamente, quase junto com o segundo, que piou também. Tudo isso ecoou pela floresta, chegando aos ouvidos deles como uma música que reverberava por todos os lugares. Quando o tímpano deles absorveu as notas e mandou para o cérebro, eles pararam. Você ouviu também? Perguntou Anak. Mas Alfagor tinha ouvido 10 vezes melhor do que ele, afinal, tinha tímpanos de um lobo. Sim, eles estão conversando conosco, digo. A floresta está. Você pode ouvir melhor do que eu. O que eles estão dizendo? Perguntou o jovem. Que precisamos nos apressar. Monte em mim, Anak. Eu vou tentar ganhar tempo para nós. Consigo ver melhor no escuro. O garoto sentiu a preocupação na voz do lobo e assim não o questionou, subindo nele novamente. Alfagor começou a correr o mais rápido que podia, na medida do possível, pois se batesse em uma árvore, Anak poderia morrer. Ele já estava escutando uma respiração atrás deles, mas sabia que o homem jovem ainda não tinha escutado. O lobo já estava fugindo de algo que ele não sabia o que era e não precisava falar isso ao garoto. Mas as coisas mudaram quando mais dois, do que quer que fosse aquilo, começaram-nos a seguir pelas laterais. Acompanhá-los na mesma velocidade em que Alfagor corria naquele momento. Segure-se, Anak! O lobo se concentrou e aumentou sua velocidade, desviando dos troncos com uma agilidade incrível. Suas patas caninas com garras longas agarravam o solo com força, o suficiente para que ele pudesse colocar toda a força possível nas coxas que o jogavam para frente. Quando aterrissaram com as patas da frente, logo as patas traseiras se cruzaram com elas e novamente jogavam para frente. A velocidade com que Alfagor fazia aquilo era incrível até para um lobo. E assim, as criaturas que o seguiam foram ficando para trás, não podendo acompanhar um lobo de 200 quilos, como um homem jovem em cima dele. Alfagor corria com uma agilidade incrível, desviando dos galhos quase como um felino. Subitamente apareceu um tronco robusto na sua frente e rapidamente ele percebeu que não conseguiria desviar.
Com isso, deu um salto que alcançou 5 metros de distância, agarrando com suas garras o tronco da árvore a 3 metros de altura. Com seu corpo em alto movimento, teve que agir rápido e dali saltou para a árvore da frente, assim saltando para o solo novamente. Tudo isso aconteceu na velocidade de uma corrida voraz. E assim, o lobo salvou a vida deles dois. Entre as árvores, eles já podiam ver a luz do dia novamente e logo alcançaram os terrenos descobertos de vegetação espessa. O lobo parou por um momento e se virou para encarar a floresta densa, com o garoto ainda na sua garupa. O coração dos dois batia forte naquele momento, e quando o alfagor seguiria adiante para longe dali, 5 seres surgiram de dentro da floresta, obviamente aqueles mesmos que os estavam seguindo. Nenhum deles tinha visto algo como aquilo. Eram parecidos com o alfagor, coberto de pelos, mas andavam em pé, como homens. Antes que as 5 criaturas chegassem até eles, Alfagor tirou Anak de cima dele com os dentes e o pôs no chão. Em seguida, saltou e rumou na direção delas. Quando foi se aproximando, foi acalmando os passos e concentrando a força nas suas patas. Uma das criaturas correu pela sua lateral, enquanto a outra correu pela outra, mas já avançando. Ela saltou para cima do lobo e agarrou na sua traseira. Alfagor a mordeu e a jogou longe, rosnando alto para os outros 4 que começavam a lhe rodear. O grande lobo sabia que não poderia ser rodeado ou perderia aquela luta. Antes que isso acontecesse, ele guinou e correu para as paredes de uma rocha alta, dando as costas para ela, ao ponto em que conseguia ver todos os seus agressores. Era uma luta de feras, mas Alfagor tinha Anak para proteger. Ele o olhou de relance agachado atrás de uma pedra, olhando o combate. Uma das criaturas viu ele olhando para o garoto e também o viu. Essa se afastou do bando e foi atrás de Anak. Isso enfureceu Alfagor, que saltou sobre todas as outras e correu tão rápido até a outra que ele não teve chance. O lobo a derrubou e montou suas patas dianteiras em seu peito, aproximando sua grande mandíbula da mandíbula canina do outro. Ele a mordeu e o outro gritou, mas não o grito humano como viria da boca de Alfagor, por exemplo. Foi um grito puramente animal, como se aquelas criaturas não pudessem falar, como todos os animais em Gondor. Distraindo-se com isso, as outras criaturas avançaram contra o lobo de uma vez e o derrubaram no chão, cada uma grudando em uma parte de seu corpo. Ele levou várias mordidas, mas continuou lutando, tentando tirar os seres de cima dele. Anak se apavorou vendo aquilo. Sabia que Alfagor não aguentaria muito tempo daquela maneira. Entrou em desespero ao ponto de pegar uma pedra no chão e atacar contra as criaturas. Elas nem perceberam. E então, o garoto pegou um pedaço de pau e avançou. Subitamente, houve um relâmpago e um raio vindo de dentro da floresta e acertou os combatentes. A corrente elétrica passou por todos eles, derrubando-os no chão. Mas Alfagor não caiu, como se aquilo não tivesse tido efeito sobre ele. Por um lado, as criaturas se retorceram e viraram cinzas, ao mesmo tempo em que um homem velho saiu da floresta falante. Seu chapéu era velho ao ponto de a ponta estar caído de lado. Os cabelos grandes se uniam às barbas brancas enormes que seguiam até o meio de sua túnica envelhecida. A eletricidade em seu cajado ainda estava ativa, até que foi se extinguindo enquanto ele se aproximava do lobo e do jovem homem. Ufa! Ainda bem que cheguei a tempo. Ele parou e pôs o cajado no solo. Anak e o grande lobo os encararam, pois nenhum deles o conhecia. Você está com a mensagem bem guardada, jovem homem? Ele perguntou a Anak. Por um momento, Anak hesitou, pois sabia que aquilo era segredo absoluto, mas a leveza na voz daquele homem e em seu olhar eram algo tão puro que ele sentiu-se totalmente livre para dizer: sim, está comigo. Ele tirou um pequeno objeto dourado de um saco pendurado na sua cintura e mostrou ao homem. Guarde isso. Não podemos perder até chegarmos ao destino. O mensageiro lhe disse que ela se revelaria só na hora certa.
Sim. Perfeito. O homem velho começou a andar. Então temos que chegar ao reino de Gondor. Sigam-me e eu vou facilitar o caminho para nós. O lobo e o jovem homem já sabiam que aquele homem estava do lado deles. Aproximaram-se dele e foram encarados pelos seus olhos azuis. Eles foram encarados pelos seus olhos azuis. Ele baixou as sobrancelhas e bateu com seu cajado no chão. A terra começou a tremer e então o mago disse: segurem-se! O solo começou a subir e uma região de 10 por 10 metros se desprendeu da parte de baixo, dividindo raízes e rochas. Aquela pequena ilha alada então foi tomando rumo e velocidade. A certa altura, eles puderam avistar o reino que daquele jeito chegaria até eles muito rapidamente. O mago estava com o cajado no solo, na ponta dianteira daquela pequena ilha, coordenando o voo. Atravessaram um grande percurso em linha reta por 2 minutos. Logo sobrevoavam o reino que tomava uma grande região central daquele vale de Gondor. A muralha era forte, erguida a partir de rochas. Mas eles passaram por ela e rumaram a um grande terreno verdejante que ficava no terraço do castelo. A ilha foi pousando e logo o mago saltou dela. Alfagor saltou em seguida e Anak desceu por uns degraus forjados para ele, tocando o pé na grama abaixo. O grupo foi recebido por guardas que avançaram rapidamente. Tinha um homem, uma grande raposa e um felino, todos vestidos com a respectiva armadura do reino. Os quadrúpedes chegaram primeiro e não só atacaram o lobo e o jovem homem, porque o mago surgiu em seus pontos de vista, escondido sob a rocha da ilha. Orfeus! Disse a raposa, reverenciando o mago. O felino também fez isso e o homem com a armadura também, quando chegou quase aos tropeços. Alfagor e Anak viram aquilo, sabendo logo que aquele mago era alguém importante. Sou Orfeus, disse o mago, aproximando-se de Alfagor e Anak. Sou responsável pelo reino e guardião de Gondor. Precisávamos estar entre essas paredes, pois só assim a mensagem reagiria. No momento em que Anak mostrou a esfera dourada sobre sua palma e ela flutuou, todos eles ouviram um estrondo muito alto, mas muito longe. Subitamente a esfera se alongou no ar e se transformou em um pergaminho que Orfeus, pelo ar, o abriu rapidamente. Lá estava exatamente o que ele temia, avisando-os de um novo dilúvio. As águas já invadiam as terras de Gondor e, como da outra vez, as milhares de milhões de toneladas dela surgiram do nada. Mas ali, o único que viu isso acontecer foi Orfeus, com uma idade avançada o suficiente para ter visto eras de Gondor. Algo inesperado aconteceu e Alfagor saltou, seguindo para o parapeito do castelo que desembocava em uma muralha de 100 metros de altura muito inclinada. O grande lobo saltou, ouvindo o grito de Anak. Mas o jovem homem estava em boas mãos agora e ficaria seguro com Orfeus. As águas estavam invadindo Gondor e Alfagor tinha que chegar até sua família antes que eles fossem pegos de surpresa. Foi galgando a muralha, utilizando todos os músculos de seu corpo. O muro era íngreme e se ele caísse, poderia se machucar feio ou pior. Mas o lobo era ágil, conseguiu passar por aqueles 100 metros até aterrissar em terra firme. Seguiu adiante por aquele terreno que antes tinha percorrido nas alturas ao Lago do Mago e do jovem homem, mas que agora teria que enfrentar com suas próprias patas. Não era um terreno muito sinuoso, ainda mais para ele que era um lobo. Correu terras verdejantes pelo excesso de pequenas algas terrestres. Mas um pouco à frente chegou a uma fenda um pouco larga, até para ele, que podia saltar metros. Até onde seus olhos enxergavam para os dois lados, a larga rachadura estava lá. Não tinha uma ponte ou qualquer coisa que pudesse ajudá-la a passar para o outro lado, a não ser por cordas esticadas. Mas ele não era um homem e não podia agarrar aquelas cordas com firmeza. Ficou ali pensando no que fazer, pois seriam muitos metros para um salto. Observou bem os avanços e recuos da terra para ver se uma margem da fenda não se aproximava da outra em algum momento.
Tinha um lugar, mas não era bem um avanço de terra. Era um pico mais alto do que se ele pulasse muito longe. Talvez conseguisse chegar ao outro lado da fenda sem cair no abismo. O grande lobo correu algumas centenas de metros até chegar ao pico e começou a subi-lo, indo até a sua ponta. Olhando abaixo, o pico se erguia um pouco para dentro do espaço da fenda. Então ele podia ver com nitidez que aquilo não parecia ter fundo. Mas não tinha tempo para devanear e assim tomou distância para atingir sua máxima velocidade. Ele correu, os músculos ficando evidentes de tanta força que fazia, e assim atingiu a velocidade total rapidamente. Quando chegou ao término do pico, em uma velocidade que só um canídeo podia fazer, ele deu um impulso com as pernas traseiras e saltou, esticando o corpo todo no ar. Aquela fenda que se perdia no escuro ia passando embaixo de si e em poucos segundos seus pés tocaram no solo, muito à frente do que ele previa que aconteceria. Ele não olhou para trás para ver o que tinha enfrentado e rumou para a floresta falante. Ele não hesitou em entrar naquele matagal escuro novamente, mesmo pensando naquelas criaturas. Conseguiu atravessar a floresta rapidamente, pois dessa vez não tinha Naki para se preocupar. Logo se deparou com aquela montanha de rochas que dariam no pico do vale. Ele foi subindo, pulando de uma em uma, mais rápido dessa vez. Porém, o mais rápido lhe causou um escorregão que lhe forçou a agarrar a rocha com suas unhas dianteiras para não cair nas rochas pontiagudas abaixo. Ele subiu e subiu com mais atenção, mas ainda rápido, chegando novamente naquele local em que tudo começou. Olhando para trás, conseguiu vislumbrar o reino dali de cima. E quando olhou para o lado oposto, encontrou um muro de água se aproximando, mas longe o suficiente para o astro no céu se mover um pouco antes que ela banhasse o vale de Gondor. Então ele começou a correr naquele terreno, indo de encontro ao local em que se encontrava a sua família. As patas do lobo pisoteavam a grama umedecida pelo clima, enquanto o astro se movia no céu, querendo começar a se esconder sob as montanhas. Seus olhos estavam focados naquela caverna, nas partes altas das montanhas mais próximas, em que eles adotaram para viver. Sua família estava ali e, como ele, não sabia que um muro de água se aproximava de Gondor. Porém, Gondor inteiro estava estranho. Os seres alados estavam voando em sentido contrário à chegada da água, pois eles, com certeza, tinham o conhecimento dela. Os cervos e animais quadrúpedes também seguiam na mesma direção dos alados. Apenas Alfagor corria na direção da água. Quando foi chegando próximo o suficiente para começar a reconhecer alguns seres, ouviu: Alfagor! Era alguém lhe chamando, e quando olhou, viu um de seus irmãos mais novo correndo na sua direção. Ele correu na direção do jovem lobo e ambos se encontraram no caminho. O que houve, Eragon? Ele perguntou ao irmão apressado. É Tala! A voz juvenil do jovem estava afobada. É Tala! Ela está presa! Onde? Alfagor saltou para começar a correr. Eragon veio na sua direção e logo tomou a dianteira. Está do outro lado de uma língua de água que surgiu de repente. Alfagor sabia o que era aquilo. A água estava chegando. Seus pais já estavam além da idade, com 14 anos cada um, e viviam na caverna. Alfagor torceu naquele momento que eles deixassem aquele local e se refugiassem em outro lugar. Os dois lobos correram até chegarem ao local. A pequena loba de 2 anos de idade estava encurralada em um pequeno espaço numa montanha rochosa. A água estava subindo e nas paredes da rocha tinham marcas de suas unhas, indicando que ela tentou escalar por muitas vezes aquele pico, mas estava exausta naquele momento. Ela viu os 2 irmãos ganhando uma força repentina quando avistou Alfagor ali junto. Alfagor! Ela gritou de empolgação, dando um giro no próprio corpo. A jovem loba sabia que com seu irmão Alfagor ali, ela conseguiria escapar. A correnteza era muito forte e a língua de água que separava os lobos tinha uns 10 metros de largura. O grande lobo tomou distância e saltou, caindo com exatidão naquele espaço em que sua irmã estava. Você tem que pular, Tala! Eu não posso, Alfagor! Você pode!
Não tive nem dificuldade, então você pode. Se concentra, minha pequena irmã, você tem que pular. Ela sabia que tinha que pular, pois não tinha outra chance. Alfagor não conseguiria pular aquela distância com ela em cima de si. A água estava subindo rápido, então ela sentiu um frio na barriga, pois sabia que ia pular. Eu vou logo atrás de você, disse Alfagor. A pequena loba tomou distância no pequeno espaço que tinha e pensou que aquela era a sua única chance. Não tinha possibilidade de erro. Ela respirou fundo, tentou atingir o máximo de velocidade naqueles 5 passos longos e saltou, passando por cima daquela água tão voraz quanto uma grande cachoeira caindo ao lado de seu irmão Eragon. Alfagor correu e saltou, passando facilmente sobre a língua de água. Vamos! Ele disse ao aterrissar. Não temos tempo, temos que salvar nossos pais. Os olhos de felicidade dos 2 jovens lobos imediatamente se tornaram preocupados novamente. Salvar do quê? Perguntou Eragon. De um novo dilúvio. O lobo saltou para começar a correr. Venham, vamos! Os 2 jovens lobos o seguiram e logo começaram a parte mais alta do terreno. Chegaram lá, conseguindo enxergar ao longe a montanha que lhes servia de casa. Ela acabava de ser engolida por um muro de água tão alto quanto os olhos deles podiam ver. Não! Gritou chorando a pequena loba, tentando correr para lá. Mas ela foi contida por Alfagor, que a segurou pelo rabo com sua boca. Nossos pais não conseguiram, mas ficariam felizes se conseguíssemos. Os olhos do lobo estavam tristes. Temos que nos salvar por eles. Os 3 então correram em sentido ao único local que Alfagor sabia ser seguro naquele momento, o reino de Gondor, que naquele momento também tinha Anak dentro de seus muros, o único humano que ele amava. A água vinha seguindo atrás deles, engolindo montanhas inteiras, derrubando árvores e espantando animais que corriam com todo o seu fervor para o outro lado. Alfagor avistou algo inusitado ao longe, mas se aproximando rápido. Era um barco de madeira enorme, mas estava voando. Logo surgiu em seu ponto de vista Orfeus, conduzindo aquela enorme construção com seu cajado, voando ao seu lado. O grande lobo sorriu e viu quando o mago piscou o olho para ele após sorrir. Ele aterrissou a estrutura que levantou poeira onde ela estava seca. Com o cajado, Orfeus começou a gritar e pedir para as criaturas entrarem na arca. Todos eles começaram a subir as rampas, e logo foi a vez dos 3 irmãos lobos, que passaram por Orfeus, o agradecendo-lhe. Um muro de água gigantesco vinha chegando naquele momento, engolindo as margens de Gondor. Todos os animais naquela região conseguiram entrar na arca. Antes de subir a rampa, Orfeus encarou todas aquelas milhares de milhões de toneladas de água, sentindo sua barriga se apertar. Mas ele apontou o cajado para a arca, levantando sua rampa e a colocando nos ares, subindo, voando junto a ela. O muro de água estava muito próximo, mas Orfeus era mais veloz, e logo o enorme barco foi ganhando velocidade, rumando para o reino de Gondor. Foram poucos minutos até o mago pousar o barco sobre os jardins elevados do castelo. Os animais foram subindo, primeiramente freneticamente. Não é preciso se apressar, meus amigos, disse Orfeu, erguendo seu cajado. Aqui todos estamos seguros. Então todos foram se reunindo em volta do mago, que encarava aquele muro gigantesco de água, começando a invadir as terras do vale onde ficava o reino. Eram milhares de seres, sendo que apenas alguns deles eram homens. Os guardas do castelo, que eram apenas 2. Orfeus, caso pudesse ser considerado assim, e Anak, que estava tão feliz em ver Alfagor e seus irmãos seguros, mas triste em ver que seus pais de criação não tinham sobrevivido. Todos foram acompanhando as águas, invadindo o vale, percorrendo sobre a floresta falante, levantando árvores inteiras com ela. Foi quando a terra começou a tremer de tantas toneladas de água chegando próximas ao reino. Elas começaram a invadir as muralhas, e foi nesse momento que Orfeus clamou uma palavra e bateu com seu cajado no chão. Um reino dourado desceu dos céus e acertou a cabeça do cajado, seguindo por seu bastão e atingindo o solo.
Da ponta do cajado encontrando o solo, houve uma explosão de luz que se alongou como um raio em forma de redoma sobre o castelo inteiro. A onda gigante de água bateu contra as paredes translúcidas daquela barreira de luz e foi passando por cima, deixando todo o reino submerso. Por um momento houve pouca luz, pois as águas que passavam por cima das cabeças de todos estavam turvas, cheias de vegetação, animais, homens, árvores e montanhas inteiras. Aquilo durou um tempo, mas Orfeus segurou firme seu cajado no solo, aguentando todo o peso daquela água com a própria mão. Mas após um tempo, as águas começaram a clarear, deixando claro que o acúmulo estava baixando. A onda estava passando e logo passou, deixando a redoma de energia cheia de gotículas. Ninguém tinha falado nada nesse tempo, nem homens e nem animais. Os corações batiam muito forte para que eles pudessem se distrair com algo, mas Alfagor olhou para Nak e disse: eu não tive dúvidas de que essa proteção aguentaria, olhando para Nak, esperando uma resposta. O jovem o olhou e abriu a boca, mas de lá não saiu nenhuma palavra. Saiu uma espécie de resmungo. Porém, foi natural, como se o humano nunca houvesse falado antes. Ele sorriu para o grande lobo e o abraçou, envolvendo o corpo com seus pelos. E assim, aquelas águas não levaram a fala dos animais, mas levaram a fala dos homens, que agora se comunicariam com os animais, como antes os animais se comunicavam com eles. Fim.